Olá, Mavericks! Eu sou o Lucas Rotgering e você está ouvindo o Compilado, sua dose semanal de inteligência estratégica sobre marketing e negócios. Se você ainda não conhece, o Compilado nasceu com uma curadoria de conteúdos que eu leio, analiso e seleciono pessoalmente para ajudar quem está na linha de frente das decisões, CMOs, heads, CEOs e curiosos de plantão. Agora, em versão podcast, a gente te acompanha com insights que cabem na sua rotina e mexem também com a sua cabeça. Então, já prepara o seu café ou, se preferir, uma soda italiana de limão com manjericão e vamos nessa. Esse episódio é mais uma provocação para quem sente que o marketing virou um apanhado de iniciativas soltas e, spoiler, não precisa ser assim. A cada episódio, a gente explora conteúdos selecionados sobre 4 lentes que moldam o presente e também o futuro dos negócios: estratégia de planejamento, futuro dos negócios, experiência do cliente e liderança e gestão. A seguir, nossos hosts virtuais vão conduzir essa jornada por dentro dos conceitos centrais dessa curadoria, com comentários e provocações pensadas para transformar a leitura em ação. Não vai ser fácil e nem é para ser. Liderar é algo que não se faz pela cadeira, pelo título ou pelo dinheiro, apesar de que cada uma destas formas são razões justas, viáveis e esperadas. Um problema aí: irresponsabilidade. Liderar está sempre em contexto, em cobrança, em postura. Liderar não é exaurir opiniões, exigir comandos ou ser representante de uma equipe. Liderar vem antes da promoção, do cargo, do contrato. É por ser, por necessidade, por resolução, por falta de direção. Você é um líder ou está um líder. Seja qual for a natureza, é disso que sustenta o crescimento de uma empresa, o longo prazo de uma estratégia, o engajamento com clientes. Não é a disciplina de marketing, de experiência do cliente ou de tecnologia. É o ativo mais caro que não onera a folha. É a autenticidade de estar presente, mesmo que de forma digital. De ser guia, errar, aprender, reciclar, apontar, se responsabilizar. Liderar, enfim, é preciso. Olá, chegamos para mais uma análise detalhada, um olhar atento sobre as ideias que estão circulando, prontos para ir fundo no que realmente importa hoje. Sempre prontos. É fascinante, né, observar como os temas se conectam, como uma ideia puxa a outra na curadoria que a gente recebeu. E começamos, olha, com uma reflexão forte do Lucas sobre liderança. Aquela ideia de que liderar vem antes da promoção, é por ser. Isso meio que dá o tom, né? Sim, total. Fala sobre uma postura, uma responsabilidade que vai além do cargo. Sem dúvida. E essa noção de responsabilidade, de autenticidade na liderança, ela acaba, assim, permeando muitas das discussões que a gente vai ver hoje. É verdade. Desde a comunicação das empresas até a forma como tratam clientes, dados, é uma linha mestra interessante, sabe? Exato. Então vamos explorar a curadoria que o Lucas fez nesta semana. Tem, nossa, muita coisa rica aqui, discussões que estão fervendo no mundo do marketing, dos negócios. E vale lembrar rapidinho que esta nossa conversa faz parte de um ecossistema maior, né? O da Marketing is Dead, que busca justamente fomentar essas discussões de liderança, de estratégia. Tem a newsletter, o compilado, o grupo Mavericks, é tudo conectado. Isso. E ó, para quem curte essas conversas, um lembrete rápido. Avaliar a gente no Spotify com 5 estrelas ajuda essas ideias a chegarem mais longe. Mas agora, vamos lá, foco total na análise. Bom, nossa rota hoje, ela vai nos levar desde decisões baseadas em modelos e frameworks, pensando em MarTech, ou estratégias de go-to-marketing, até, olha só, questionamento sobre o futuro digital, uma possível ressaca pós-hype, talvez? E vamos também revisitar a liderança em marketing, desafiando métricas e algumas verdades, assim, meio estabelecidas. Sim. Vamos passar por insights de nomes como Murilo Moreno, Ana Mourão, Andrew Tyndall, David Costa Lima, nossa, Mats Jordson,
Pedro Campos, Megan White Bowen, Graham Douglas, Lucas Bassic, Angela Voss, muitos outros. A proposta é desvendar as conversas mais quentes dos últimos dias. Preparados? Vamos lá. Começando então pelo bloco de liderança e gestão. Uma observação do Murilo Moreno, olha, realmente acendeu um alerta. Parece que aquela fase mais flexível do trabalho remoto está sendo revista, né? Pois é. Grandes empresas como Unilever, Nestlé, Itaú, falando mais abertamente sobre desempenho e até fazendo cortes. A conversa sobre produtividade deixou de ser só interna. É uma mudança bem significativa na comunicação corporativa. Ele faz um paralelo interessante com o caso da Shell, nos anos 90, sobre o uso de cinto de segurança, Lembro disso. que era uma política interna aplicada discretamente. Agora não. A gente vê CEOs comunicando publicamente decisões ligadas à performance. Isso não afeta só a cultura interna, Não mesmo. mas reverbera direto no employer branding, sabe? A imagem da empresa como empregadora. E pode até influenciar o valor das ações. É uma era de accountability, de prestação de contas muito mais exposta. E essa ideia de responsabilidade, que não fica só dentro de casa, isso me leva direto ao ponto do Pedro Costa, sobre churn, a perda de clientes. Ele argumenta que, muitas vezes, quando um cliente cancela, a questão não está só no time de Customer Success, no CS. Aham. Pode ter raízes bem mais profundas, lá no começo do funil, com marketing. Precisamente. O argumento dele é que o sucesso de um cliente depende mais do encaixe dele com a solução, sabe? O tal do Product Market Fit, o alinhamento com o ICP, o perfil de cliente ideal, Faz sentido. do que necessariamente da qualidade do atendimento que ele recebe depois. Se o marketing atrai um lead que não tem o perfil certo, ou se vendas cria uma expectativa que o produto não consegue entregar, bom, o CS fica numa posição quase impossível. É verdade. O churn acaba sendo um sintoma de um desalinhamento sistêmico, né? Exige uma visão integrada, conectando marketing, vendas, CS desde o comecinho. A responsabilidade é compartilhada. Faz todo sentido. E essa necessidade de uma base sólida nos leva direto para o bloco de estratégia e planejamento. Gostei muito da metáfora da Ana Mourão. Montar um stack de Martech, o conjunto de tecnologias de marketing, é como construir uma casa. Boa analogia. Não adianta investir em acabamentos luxuosos, as ferramentas brilhantes, se a fundação, que são os dados, não for de qualidade. E ela detalha o que seria essa fundação de qualidade, né? Os dados precisam ser completos, válidos, precisos, consistentes, íntegros e atuais. 6 critérios essenciais. Uau! Sem isso, qualquer campanha, qualquer automação corre o risco de falhar. E, além disso, ela ressalta a importância de decisões estratégicas. Internalizar ou terceirizar a gestão dessa tecnologia, tipo escolher a equipe de construção da casa, e ter frameworks de mensuração que acompanhem a evolução. Um controle de qualidade constante. Entendi. Tecnologia por tecnologia, sem estratégia e dados confiáveis, vira um elefante branco, né? Um desperdício. Se a tecnologia precisa de dados, a estratégia precisa entender a jornada do cliente. O Davi Costa Lima traz uma crítica forte à obsessão por MQLs, os Marketing Qualified Leads, né? Aqueles contatos que o marketing qualifica e passa para vendas. Sim. Ele diz que o foco não deveria ser em criar jornadas artificiais, mas em entender as jornadas que os clientes já fazem naturalmente e remover os atritos. Esse ponto é crucial, viu? Especialmente no B2B. Focar demais em MQLs pode levar a ignorar interações importantes que acontecem fora do radar. O que chamam de dark social, sabe? Conversas em comunidades, mensagens diretas. Sim, sim. E também priorizar a quantidade sobre qualidade de leads e ter uma correlação meio fraca com a receita real. Ele argumenta que forçar um funil, tipo esconder informação para gerar um lead, pode até gerar atrito.
A geração de leads continua sendo uma tática válida, claro, mas talvez mais eficaz em contextos específicos, né? Mercados muito amplos ou categorias já maduras. A chave seria mapear e otimizar a jornada real do comprador, que, olha, raramente é linear. Essa ideia de entender a realidade, o contexto específico, me conecta com a crítica do Mats Jorgensen. Ele questiona o chamado marketing baseado em evidências, que, segundo ele, muitas vezes generaliza descobertas do setor de bens de consumo de giro rápido, o FMCG. Sim, o de supermercado, né? Isso, generaliza para todas as outras indústrias, ignorando fatores cruciais como diferenciação de produto, preço, o contexto competitivo único de cada mercado. Ele compara isso a ver só sombras na parede, uma simplificação. É um alerta pertinente contra a aplicação cega de fórmulas. O Jorgensen questiona até como a gente define categoria, né? E aponta que o foco excessivo em ganhar market share pode ignorar que, em muitos mercados, o crescimento real vem da expansão da demanda total da categoria. Interessante isso. Estratégias eficazes precisam dessa nuance, precisam considerar as particularidades da indústria, a complexidade da concorrência e quais alavancas realmente impulsionam o crescimento naquele cenário específico. Não dá para usar o mesmo mapa para todos os territórios, né? Com certeza. E para tentar organizar essa complexidade, principalmente no B2B, a Megan White-Bowen propõe um framework de go-to-market, de GTM, a estratégia de como levar um produto ao mercado que parece bem direto. Brand, Demand, Expand. Ou seja, primeiro construir marca e confiança, depois gerar demanda qualificada e, por fim, expandir o valor dos clientes existentes, focando em retenção e LTV, o Lifetime Value. É um modelo que busca ser pragmático porque tenta espelhar como os compradores B2B realmente se comportam e ajudar a alinhar as equipes, né? Marketing, vendas, sucesso do cliente. Sim. Ela identifica um problema comum. Empresas tentavam escalar a geração de demanda, o demand, sem ter uma base sólida de marca, o brand, ou sem uma estratégia clara para reter e expandir receita nos clientes atuais, o expand. O foco é em crescimento sustentável, não só em otimizar uma parte isolada do processo. E quando a estratégia parece emperrar na questão do preço, o Dow e Wester oferece uma perspectiva interessante. Talvez o problema não seja o preço em si, mas o pacote oferecido. A analogia dele com o café é ótima. Qual era mesmo? Em vez de ter só um café a $3, por que não oferecer um simples a 2, um latte a 4 e um especial a 6,5, usando a mesma base, mas ajustando o pacote? Ah, boa. Exatamente. A percepção de caro ou barato muitas vezes sinaliza um desencontro entre o valor que o cliente percebe e como a oferta está estruturada. É isso. Segmentar a entrega em diferentes pacotes, como eles sugerem, pode ser uma forma de destravar a monetização e atender diferentes segmentos ou necessidades, sem necessariamente ter que alterar o produto principal ou simplesmente reduzir o preço para todo mundo. É uma questão de como se vende, adaptando o pacote à disposição a pagar. Agora, uma provocação que sempre gera debate, trazida pelo Diego Chicharro citando Les Binet, será que a nossa obsessão por ROI, por Return on Investment, não está nos prejudicando? Polêmico. Chicharro argumenta que um ROI alto nem sempre significa o maior lucro possível. Canais ou criativos com ROI aparentemente menor podem, na verdade, gerar mais lucro absoluto no final. É uma distinção crucial, né? ROI é uma métrica de eficiência, quanto retorno para cada real investido, mas não necessariamente de eficácia em gerar escala de lucro. Como o Diego aponta, citando também o Tim Ambler, um foco excessivo no ROI pode levar a esmagar a criatividade. Sim, buscando só o seguro. Exato. E incentivar decisões de curtíssimo prazo que limitam o crescimento real a longo prazo e criar uma falsa sensação de controle só olhando para dashboards. O desafio é equilibrar o ROI com outras métricas, incluindo as de longo prazo, e tratar o orçamento de marketing como um investimento em crescimento, não só como um custo a ser otimizado. E falando em métricas e visão de longo prazo, o Lucas Yokota usa uma metáfora do futebol que achei perfeita para discutir atribuição. O gol, a conversão final, não é mérito só do atacante que chutou por último. Claro que não. Tem quem deu o passe, quem criou a jogada, quem marcou o adversário. No marketing, especialmente no branding, o resultado vem do jogo inteiro, não só da finalização. É uma analogia muito feliz.
Modelos de atribuição que dão todo o crédito ao último clique, que ainda são bem comuns, ignoram o papel fundamental do branding e de múltiplos outros pontos de contato que constroem a confiança e a consideração ao longo do tempo. Pois é. É preciso ter uma visão mais holística, entender a contribuição de cada etapa da jogada para realmente avaliar o impacto das diferentes ações de marketing. Focar só no último toque é simplista demais. O Graham Douglas aprofunda isso com um exemplo extremo, mas muito poderoso. O de uma funerária. Nossa. Ninguém pesquisa ou compara preços de serviços funerários por impulso, né? Mas no momento terrível da necessidade, um nome precisa vir à mente. A publicidade, nesse contexto, não é sobre persuasão imediata. É sobre construir memória, sobre o que ele chama de disponibilidade mental. Ele está se baseando fortemente no conceito de mental availability popularizado pelo Byron Sharp e o Ehrenberg Bass Institute. A ideia é que cada exposição à marca, cada impressão, funciona como um pequeno depósito na memória do consumidor. Como um tijolinho. Isso, aumentando a probabilidade de a marca ser lembrada e considerada quando a necessidade surgir, seja ela qual for. O marketing de performance é ótimo para capturar a demanda que já existe, mas é o branding, construído ao longo do tempo, que ajuda a criar essa demanda futura na mente das pessoas. Precisamos dos dois, mas com métricas e expectativas diferentes. E o Vasilis Douros agrupa essas ideias sob o conceito de gravidade do marketing. Ele sugere que existem leis fundamentais, comprovadas por pesquisa, que regem o crescimento das marcas, como a memória ser mais importante que a persuasão imediata, o alcance amplo superar a lealdade para impulsionar o crescimento. Sim. E a importância da consistência e da criatividade. Talvez a maior inovação ele provoca seja parar de buscar a próxima novidade e finalmente aplicar essas leis básicas de forma disciplinada. É um chamado à humildade, né? E ao respeito pelos fundamentos. Em vez de correr atrás do último buzzword ou da plataforma da moda, o argumento é focar em executar consistentemente os princípios que comprovadamente funcionam a longo prazo. É reconhecer que, assim como a gravidade física, certas leis do marketing parecem operar independentemente da nossa vontade ou das tendências do momento. E fechando este bloco denso de estratégia, a Angela Voss desafia um medo comum no marketing. O medo do alcance, do reach. Ela argumenta que a busca incessante por hipersegmentação pode nos levar a, olha que forte, pagar mais caro para evitar nossos próximos clientes. Nossa, pesado. Por quê? Porque, segundo as pesquisas do Ehrenberg Bass, que ela cita, ignoramos os compradores leves, aqueles que compram a categoria raramente, mas que, somados, representam quase metade das vendas de uma marca. Uau! Metade. É muita coisa. Muita coisa. Exato. A linha de pensamento baseada em Ehrenberg Bass é que as marcas crescem principalmente por alcançar mais pessoas dentro da categoria, incluindo esses compradores ocasionais, e não apenas por fidelizar intensamente os clientes atuais mais frequentes. Entendi. Portanto, um alcance mais amplo, mesmo que pareça menos preciso ou tenha o CPM menor, pode ser, na verdade, mais eficaz e eficiente para o crescimento sustentável a longo prazo do que uma segmentação tão estreita que acaba excluindo grande parte do mercado potencial. É uma perspectiva que desafia muitas práticas atuais de targeting. Ufa! Bastante coisa nesse bloco. Agora, mudando um pouco o foco para o futuro dos negócios. O Arthur Dambrus deu uma cutucada forte, dizendo que a farra do marketing digital dos últimos anos, com muitas promessas fáceis de gurus e resultados milagrosos, parece estar chegando ao fim. Ele usa a expressão ressacado e sem ter pegado ninguém para descrever a situação de muitos que entraram nessa onda. A realidade parece estar cobrando a conta. É uma crítica ácida, mas que toca num ponto real sobre ciclos de hype, né? Aquela fase inicial de deslumbramento, talvez, com a promessa de que bastava um curso online e um ring light para ter sucesso. Sim, sim. Tá dando lugar a uma percepção mais madura. Resultados consistentes exigem trabalho sério, estratégia, conhecimento de negócios
E sim, consistência. As fórmulas mágicas perdem credibilidade e o mercado começa a valorizar mais a profundidade e a execução bem feita. A realidade bateu na porta. E olhando para o futuro do software, o Lucas Bassiti traz um conceito interessante, a gravidade invertida. Ele observa que muitas empresas de SaaS, de Software as a Service, tendem a mirar para cima, buscando clientes maiores do mercado enterprise. Que trazem mais receita, mais margem. Exato. O problema é que isso geralmente aumenta a complexidade do produto. Com certeza. E essa jornada para cima pode ter um efeito colateral. Alienar a base original de clientes menores, os SMBs, né? Para quem o produto pode se tornar complexo ou caro demais. Verdade. Ele levanta uma questão estratégica crucial sobre o papel da IA nesse cenário. A IA vai ser usada para automatizar ainda mais os fluxos complexos para os grandes clientes, acentuando essa gravidade invertida, ou pode ser usada para simplificar e democratizar o acesso à tecnologia na base, gerando o que ele chama de inclusão produtiva. Que interessante essa escolha. É uma decisão sobre para quem a tecnologia vai gerar mais valor, no fim das contas. Interessante essa bifurcação. Vamos agora para o bloco de experiência do cliente. O Andrew Tyndall fez uma análise da nova campanha global da Uber que me chamou a atenção. Ele diz que a publicidade hoje precisa competir em nível de entretenimento com a Netflix para conseguir atenção. Forte isso. E ele elogia a campanha da Uber por conseguir emocionar, ter picos de emoção bem marcados. Ele cita a regra do peak end, que diz que a gente lembra mais dos picos emocionais e do final de uma experiência. Sim. Ser distinta, a ideia criativa está totalmente amarrada à marca e ter a coragem de usar um formato longo de 2 minutos até na TV. A análise dele, que usa a metodologia da Sistema 1, focada em medir a resposta emocional à publicidade, ressalta como construir memória positiva e diferenciação vai muito além de só mostrar o logo, né? Sim. A emoção e a distinção criam um ativo de marca mais forte. E ele também destaca a estratégia por trás da campanha, que mirava cidades menores, mostrando um alinhamento entre a execução criativa e os objetivos de negócio, de expandir o mercado. Mas se por um lado temos exemplos positivos de experiência, por outro, o Vitor Vieira aponta um paradoxo no marketing de influência. As marcas querem medir o impacto real, mas não dão tempo nem condições para que a influência de fato ocorra. Como assim? Ele menciona uma pesquisa indicando que a maioria das campanhas é planejada às pressas, em menos de uma semana, e as métricas continuam superficiais, focadas em alcance e engajamento, e não em impacto no negócio. Ah, entendi. É um sinal de imaturidade do canal, né? Apesar de sua crescente importância e investimento, ele cita que 82% das marcas o consideram central. Exato. A pressa, falta de métricas de negócio claras e a dependência do que ele chama de sensação de performance levam a decisões pouco estratégicas. A defesa dele é por mais método, paciência e confiança mútua entre marcas e influenciadores. Sim. Para que o canal possa entregar seu potencial real de influenciar o comportamento e as decisões e não apenas gerar posts efêmeros. E por falar em métricas que podem indicar algo mais profundo, o Liam Moroney sugere uma métrica inesperada para avaliar a saúde de negócios SaaS B2B. Analisar o volume de busca orgânica por termos como nome da marca + login. Busca por login. Interessante. A ideia é que a relação entre a busca geral pela marca e a busca específica pelo login pode dar pistas sobre o estágio de crescimento da empresa. Se está mais focada em atrair atenção, awareness, conseguir novos usuários, adoção ou manter os usuários ativos, ativação ou retenção. É um proxy, né? Uma medida indireta. Interessante e muitas vezes esquecida para o crescimento da base de usuários ativos. Observar a tendência da busca por login em relação à busca geral pela marca pode oferecer uma camada extra de inteligência sobre a saúde e a maturidade da base de clientes. Complementando as métricas tradicionais. Exato. Ele até apresenta gráficos que sugerem padrões diferentes dependendo do estágio da empresa, SaaS. Trazendo agora a experiência para o nível do propósito, o Pedro Campos compartilhou a história fascinante da marca de chocolate Stone's Chocolonely.
É uma marca que nasceu do ativismo de um jornalista holandês contra o trabalho escravo e infantil na indústria do cacau. Que história! E o mais impressionante é como essa causa está integrada em absolutamente tudo. No nome, Chocolonely, remetendo à sensação de estar sozinho na luta, no slogan, loucos por chocolate, sérios sobre pessoas, na cor vermelha alarmante da embalagem, Uau! e até no design da própria barra de chocolate, que tem divisões desiguais para simbolizar a desigualdade na cadeia produtiva. Nossa, isso é branding 360 graus na veia. O propósito não é só um discurso, não é só marketing, ele está materializado no produto, na identidade visual, na comunicação, na experiência da loja. Totalmente. Mostra como valores genuínos, quando vividos de forma autêntica e integrada em toda a experiência, podem se tornar um diferencial competitivo fortíssimo e construir uma conexão muito profunda com os consumidores que compartilham desses valores. E para humanizar a comunicação, especialmente no B2B, que muitas vezes peca pela formalidade excessiva, o Tom Fishburne, o cartunista por trás do Marketonist, nos lembra que B2B não precisa ser boring to boring. Chato pra chato, não? Adoro essa. Exato. Ele argumenta que o comprador B2B é um ser humano, a mesma pessoa que usa redes sociais e busca entretenimento fora do trabalho. Por que então aceitaria uma comunicação menos criativa e menos humana no ambiente profissional? Ele defende o que chama de business to human, o B2H, colocando a conexão humana no centro e sugere o humor como uma ferramenta potente de diferenciação no B2B. Humor no B2B. Sim, num mar de jargões técnicos, listas de funcionalidades e argumentos puramente racionais, usar o humor de forma inteligente e relevante pode criar memória, empatia e destaque de uma maneira muito mais eficaz do que mais um conteúdo técnico padrão. Faz sentido. E fechando nosso último bloco, a Ana Mourão retorna com um alerta fundamental sobre dados, complementando o ponto dela sobre Martech. Ela diz: coletar dados só por coletar não serve para nada. Pois é. É preciso ter uma estratégia clara para transformar esses dados em valor real e perceptível para o cliente. Ela até propõe 8 perguntas que as empresas deveriam se fazer para garantir isso. A provocação dela é direta e muito necessária, né? Se quem trabalha com marketing não consegue articular claramente como cada dado coletado está sendo usado para melhorar diretamente a experiência do cliente, então, na prática, está mais perto de construir um sistema de vigilância do que uma estratégia de marketing verdadeiramente centrada no cliente. O foco tem que mudar, do benefício para a empresa, ROI da campanha, volume de dados, para o benefício gerado para quem cedeu esses dados. Ética e valor para o cliente andando juntos. Exatamente. A ética e a privacidade acabam sendo consequências naturais dessa abordagem focada no valor para o cliente. E quanta coisa surgiu dessa curadoria, hein? Nossa! Da visão macro da estratégia e liderança, até a execução micro da experiência e comunicação, passando pela tecnologia, pelos dados, cobrimos muito terreno relevante. Sem dúvida. Foi uma visão panorâmica das discussões que estão realmente pulsando no mercado, mostrando como liderança, estratégia, tecnologia e a experiência do cliente estão cada vez mais interligados, né? Não dá para separar. E com essa reflexão, a gente encerra mais esta análise aqui. Esperamos que essa exploração das últimas tendências e insights tenha sido útil e provocado novas ideias para quem nos acompanhou. Se algum desses pontos ressoou mais forte e despertou a vontade de explorar mais a fundo, vale lembrar que todos os detalhes e links para os posts originais estão na edição completa do O Compilado, que sai toda segunda-feira na newsletter Marketing is Dead. Fica talvez uma pergunta final para a gente refletir, né? Com tanta pressão por resultados imediatos, o surgimento constante de novas tecnologias, a complexidade das métricas, será que o maior desafio e, quem sabe, a maior oportunidade não reside em resgatar a disciplina dos fundamentos do marketing? Como o quê, por exemplo? Como a construção paciente de memória e alcance, a coragem de apostar no longo prazo e, principalmente, a busca por uma conexão genuinamente humana, tanto com os clientes quanto com as nossas próprias equipes. Algo para a gente pensar. Uma excelente provocação para encerrarmos nossa conversa de hoje. Muito bom. Ótimo. Agora devolvemos a palavra para o Lucas Hotkiring. Até a próxima. E aí,
Curtiu esse episódio? Se o papo de hoje te provocou algum insight, assina lá a newsletter Marketing's Dead. Toda semana eu aprofundo em 2 edições essas conversas com uma curadoria ainda mais completa, direto aí na sua caixa de entrada. E se você quiser seguir trocando com outras lideranças tão inquietas quanto você, te convido a se inscrever no grupo de discussão dos Mavericks. O link está aí na descrição e a porta está aberta. Eu sou o Lucas Rothschild e esse foi mais um episódio de O Compilado, onde estratégia encontra execução sem firula e sem enrolação. Até a próxima!